Olá, está no ar mais uma edição do programa Repórter do Futuro, fruto da parceria entre a Oboré Projetos Especiais e a Câmara Municipal de São Paulo. Eu sou Augusto Oliveira. E eu sou Amanda Stabile. Aqui você acompanha entrevistas e reportagens produzidas por estudantes de diversos módulos do projeto Repórter do Futuro. Bora lá começar? Hoje a gente recebe Cleiton Santos e Ariane Santana, que fizeram parte do curso Cinema e Jornalismo, Luzes sobre São Paulo. Sejam muito bem-vindos. A gente que agradece, é uma honra estar aqui. Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, vocês produziram a reportagem Uberização do Trabalho e a Invisibilidade da Exploração. Contem pra gente, qual a ideia principal dessa reportagem? Bom, a ideia é justamente mostrar que não são apenas pessoas trabalhando para plataformas de delivery ou de transporte. São pessoas que trabalham para plataformas de delivery, que fazem entregas de comida e que muitas vezes entregam comida com fome. Ou pessoas que trabalham para plataformas de transporte sem conseguir descansar direito, porque precisa trabalhar horas e horas para poder conseguir uma renda, um sustento para elas. Então, a ideia é justamente mostrar tudo aquilo que está por baixo do tapete, por todas aquelas dificuldades que as pessoas passam para poder conseguir um sustento, conseguir uma renda, todas as dificuldades que elas passam mediante o trabalho junto a essas plataformas e que muitas vezes não é falado da forma que merece, não é evidenciado. Então, o objetivo é justamente deixar bem claro o que elas passam, o que elas se submetem para poder conseguir uma renda mínima para o seu sustento. Bom, e um dos entrevistados ele trouxe que o trabalho por aplicativos hoje em dia já é das ocupações mais frequentes aqui no Brasil, né? E a gente sabe que uma das ferramentas que o trabalhador tem para combater a exploração é se organizar. Ao longo do trabalho, das entrevistas, vocês sentiram que esses trabalhadores e ex-trabalhadores também que vocês entrevistaram têm interesse na organização da categoria, falam sobre isso, pensam sobre isso? Bom, entre eles já existe essa organização, né? Entre os entregadores, entre a galera que transporta, eles têm essa organização entre eles. Tem alguns sindicatos que vêm surgindo também, e nas entrevistas há essa necessidade, não fica explícito, mas eles falam que é meio que como se fosse uma regulamentação, sabe? Que eles recebessem pelaquilo que eles trabalham. Então, todos que a gente escutamos, falam dessa coisa. A gente precisa, receber pelaquilo que a gente trabalha. Se a gente que está na rua, tem até uma fala do Jorge que ele fala, a gente que está na rua tomando chuva, a gente que está na rua tomando sol. Então, a gente que tem que estar recebendo, sim, a maior parte do trabalho que a gente está produzindo. E a questão de ter uma regulamentação é de se eu estou produzindo determinada coisa, então eu automaticamente vou receber a maior parte daquilo. Ter os direitos de receber pelaquilo que está trabalhando. E a partir da produção, quais foram os relatos mais potentes que vocês escutaram? Olha, eu acredito que um dos relatos que marcou tanto o Cleiton como a Edilane, essa rádio, que também participaram da produção, foi um que o entrevistado Jorge trouxe pra gente, em que ele conta que quando ele trabalhava numa plataforma de transportes, ele foi assaltado, e aí, um dia, quando ele estava fazendo uma viagem, ele chegou meio que constranger o passageiro e falar, olha, se for me assaltar, faça isso logo. Porque o trauma ficou tão forte na cabeça dele daquela situação que tinha ocorrido anteriormente, que qualquer ação diferente que ele notasse em algum passageiro, ele já ficava com um alerta ligado. E aí esse foi o ápice para ele, porque aquilo se tornou uma pressão psicológica. E para quem trabalha nessas plataformas, eles estão sujeitos a esse tipo de violência constantemente, é o trabalho deles. Constantemente eles estão na rua, constantemente eles estão fazendo novas viagens. Então, aquele assalto aconteceu com ele, ele precisou continuar trabalhando, precisou se submeter àquela situação novamente. Então, cria uma pressão psicológica muito grande. E quando ele traz esse relato, a gente consegue entender pelo menos 1% do que estava passando pela cabeça dele naquela hora. Então, foi um relato que chocou bastante a gente, porque deu para entender um pouquinho da pressão psicológica do que os entregadores sofrem. Então, foi um relato que marcou bastante a gente justamente por conta disso. E uma pressão sem nenhuma assistência, né? Exatamente, porque eles, vamos supor, eles sofrem um assalto, eles sofrem um acidente, mas eles não recebem assistência de ninguém. Então, se eles ficarem sem trabalhar por conta disso, se eles sofrerem algum prejuízo, é eles por eles, não tem uma assistência de ninguém. Eles precisam aguentar tudo sozinhos. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente confere a reportagem produzida por Cleiton Santos,
Ariane Santana, Edilene Barbosa e Saad Oliveira. Fique com a gente. O Repórter do Futuro apresenta em cada edição uma matéria produzida por estudantes de jornalismo e conversa com eles sobre os desafios que tiveram durante a produção e apuração. Para conhecer mais do programa, você pode pegar a câmera do celular e escanear o QR Code que está passando aí na sua tela para acessar a nossa playlist no YouTube. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta agora para conferir o resultado da reportagem produzida pelos estudantes do curso Cinema e Jornalismo, Luzes sobre São Paulo. O documentário se chama A Uberização do Trabalho e a Invisibilidade da Exploração. Bora conferir? Bora. Existe uma parábola referente a isso, referente exatamente o que aconteceu com os aplicativos. Imagina um lago em uma pequena aldeia, onde essa aldeia pesca livremente nesse lago. Eles pescam livremente e tudo que eles pescam é deles. Repentinamente, do dia para a noite, eles vão pescar e não tem mais peixe. Não tem mais nada lá para eles pescar. Mas aí vem uma pessoa e oferece para eles, ó, no meu lago tem peixe para vocês pescar, mas a cada 10 peixes que vocês pescar, 4 vocês vão me dar. Poxa, eu não tenho mais peixe no lago onde eu pescava, então eu vou ter que ir lá pescar no lago desse homem. Só que eles não sabiam. Durante a madrugada, esse homem foi lá, drenou todo aquele lago dele cheio de peixe e mandou pro lago dele. É assim que os aplicativos fizeram. Os aplicativos não criaram o delivery. O delivery existe desde sempre. Há muito tempo existe o delivery. Eles simplesmente vieram, pegaram os nossos peixes, as nossas entregas, para eles e fizeram com que a gente fosse pegar as entregas com ele e desse uma porcentagem para ele do que a gente ganha. A uberização não se refere apenas a Uber, né? Se refere a toda essa plataformização, digamos, do trabalho, né? As pessoas que trabalham por meio de plataformas digitais, né? E que, na verdade, o que nós chamamos de uberização é o disfarce de relações que, de fato, são assalariadas, mas que tentam dar uma aparência de coisa moderna, de coisa muito boa, que incentiva o empreendedorismo, né? Que as pessoas trabalham quando querem. Então, os trabalhadores chamados uberizados, né? Eles são pessoas, então, que, em tese, trabalhariam quando quisessem e seriam livres, né? Livres de patrão. Sabe aquela história do livre de patrão? Não tenho patrão, não tenho horário, portanto, não tenho regras. Mas, de fato, o que a gente vê, o que as pessoas que estudam esse fenômeno veem, é que, pelo contrário, existe sim uma relação de assalariamento, porque a pessoa tem que estar disponível para trabalhar a hora que há demanda. O trabalho em plataforma digital, os entregadores, de maneira geral, já constituem a terceira maior ocupação no Brasil. A primeira é o trabalho doméstico, a segunda são os trabalhadores vinculados à segurança privada, e a terceira são esses trabalhadores. Então, e nós estamos falando, tirando os trabalhadores de segurança, mas trabalhador doméstico e trabalhadores de entregadores, na verdade, os trabalhadores com menor rendimento, tá certo? Como falávamos anteriormente, sem proteção, não é? Nenhuma proteção praticamente. Hoje, sim, existe uma exploração enorme em referente aos aplicativos. Vamos à questão da exploração. Hoje a Uber,
ela paga um valor mínimo, que é de R$5. Existem entregadores que já printaram a tela para fazer entrega de 10 quilômetros por R$5. R$5 hoje não é 1 litro de combustível. Imagina eu pegar 10 entregas dessa, vão ser R$50, só que eu vou ter rodado 100 quilômetros no dia. Há uma superexploração, há uma regressão protetiva, quase que uma volta a uma semi-escravidão quase, porque isso, muitos trabalhadores trabalham como se fosse quase uma semi-escravidão. Em que sentido? Em que eles não conseguem se desvincular daquele tipo de atividade, têm uma dependência porque não conseguem ter acesso aos instrumentos básicos que orientam o seu trabalho, a sua proteção, não controlam essas informações, as empresas ocultam essas informações, portanto, ele não tem a liberdade, muitas vezes, de tomar decisões, tem responsabilidades para as quais, muitas vezes, ele não está preparado e nem tem assistência em termos de responsabilidades. E, portanto, nós temos uma superexploração nesse sentido mesmo, de uma gravíssima regressão do ponto de vista protetivo, uma superexploração do ponto de vista da jornada, um brutal arroxo salarial. De 8 a 10 horas estou eu lá pedalando, né? Os dias que eu vou trabalhar. As entregas depende muito, depende do dia. Tipo assim, uma terça-feira não é um domingo. Eu lucro, com certeza, eu lucro mais no sábado do que numa terça-feira, do que numa quarta-feira. Então depende muito da quantidade de entregas que eu consigo fazer. Por exemplo, tem dia que eu consigo fazer 5, 6 entregas numa noite. Mas se eu pego uma entrega no mercado, no supermercado, por exemplo, e se eu fico presa no mercado por 1 hora, já não vai dar para fazer 5, 6 entregas. Eu ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas em frente de um estabelecimento comercial, aguardando para ser chamado para fazer uma entrega, esse tempo, ele é um tempo que ele não está sendo remunerado. Então, é isso que é a perversidade desse modelo, desse sistema, é negar esse direito ao trabalhador. Historicamente, se eu coloco a minha força de trabalho à disposição do capital, uma empresa, eu tenho que ser remunerada pelas horas que eu coloquei à disposição. A perversidade desse modelo é que eu coloco à disposição 12, 14, até 16 horas por dia para esse trabalho, e eu sou apenas pelo número de horas efetivamente realizadas. A iFood fez uma parceria com a Itaú Bici, né? E aí, para nós, exclusivamente para nós entregadores, é uma bicicleta elétrica, onde tem o plano de R$ 9,90, de outro valor e de R$ 34,90. R$ 9,90 por semana e R$ 34,90 no mês. Eu prefiro R$ 34,90 no mês, tá? R$ 34,90 no mês. Eu pago R$ 34,90, lá bonitinho, transfiro para iFood, e R$ 1,00 a cada retirada que eu tiro da bicicleta, tá? Então, se eu pego a bicicleta 2 vezes por dia, é esses R$ 34,90 que eu paguei dia 17 de janeiro e mais os R$ 2,00 todos os dias que eu for usando, tá? R$ 34,90 é só para assegurar que você vai pegar uma bicicleta. Isso, é meio que uma mensalidade, vamos dizer assim, é uma mensalidade que eu pago para iFood. Mas quando você usa, paga mais R$ 1,00. Paga mais R$ 1,00 por retirada. Aí desse R$ 1,00 eu tenho o direito de ficar 4 horas com a bicicleta. Então, se eu pegar a bicicleta ao meio-dia, do meio-dia às 4, e ainda tenho mais 30 minutos de tolerância. Se eu devolver 4,5, beleza, não pago multa. Se eu devolver com 4 horas e 35 minutos, já pago R$ 5,00 de multa. O instrumento usado, o chamado algoritmo, ou a vinculação daquele aparelho com aquela pessoa a um conjunto de informações, de tal forma que tudo que aquela pessoa faz está sendo documentado e registrado, gerando informações, dados que as empresas avaliam, serve de um lado para elas organizarem a atividade produtiva delas, portanto, saber qual é o tempo de entrega, que tipo de pedido, que tipo... Bom, ela reorganiza e, ao mesmo tempo, estabelece um controle muito severo sobre a força de trabalho. Portanto, ela impõe ao trabalhador ritmos, velocidades, tipo de conduta na entrega, tipo de conduta ao dirigir o equipamento que ele está vinculado em termos de velocidade, de rapidez na entrega, qualidade da entrega, tudo isso está sendo o tempo todo monitorado
e monitorado, no geral, contra o trabalhador. Contra em que sentido? Os resultados negativos são muito mais preponderantes sobre a avaliação das pessoas para excluí-la, porque tem mais gente querendo entrar, eles estão o tempo todo pressionando para que as pessoas cumpram, e cumprir o resultado que eles estão colocando é a condição para você continuar usufruindo daquela possibilidade de emprego. Não é para que você tenha um resultado melhor ou coisa assim no geral, é para você estar incluído naquela plataforma. Eu comecei trabalhando com o veículo de um amigo meu, tá? Onde eu pagava uma porcentagem para ele. Eu ganhava uma parte, pagava uma porcentagem. Além do que a Uber já ganhava, eu ainda também tinha que pagar uma porcentagem para ele. Depois eu aluguei um veículo para mim. Acaba sendo mais viável. Porém, você já começa o dia trabalhando já com dívida. Você tem que iniciar... Eu particularmente, eu tinha 3 metas para bater no dia. Meta de quilometragem, meta de valor por quilômetro e meta de valor diário. Eu tinha essas 3 metas. Se eu não batesse essas 3 metas, eu terminava o dia em dívida. Infelizmente, hoje, com os aplicativos, você paga para trabalhar. Quantas vezes as pessoas falam, os trabalhadores falam que eles trabalham com fome, eles entregam comidas, muitas vezes, trabalham com fome. São pessoas que muitas vezes estão comendo e, de repente, aparece um chamado, ele não pode recusar, então ele vai, ele para de comer e vai, né? Vai atender. Então, eles são pessoas que estão sujeitas a esse tipo, não tem uma alimentação boa, portanto, eles sofrem todos os problemas, todos os aspectos da violência no trânsito e na área urbana, que qualquer um de nós, enquanto nós trabalhamos algumas horas, ficamos algumas horas expostas a essa violência, esses trabalhadores ficam 100% do tempo de trabalho deles na violência. 2019, eu peguei uma corrida, centro de Santos, para a zona noroeste de Santos, bairro do Bom Retiro. Chegando no local de destino, tinha pego 4 rapazes e infelizmente eu fui assaltado nesse dia. Um me deu uma gravata, estava sentado atrás de mim, me enforcou, e o outro colocou a arma na minha cabeça, enquanto um deles pedia para me matar. Esse talvez tenha sido um dos piores casos. E teve situação depois disso de, por medo, eu acabar constrangendo o passageiro, fazendo perguntas tipo, cara, se você vai me assaltar, faça logo. Mas pelo trauma que ficou. Trabalho com a Uber já vai fazer 2 anos em fevereiro. Questão de alguma situação, eu já passei sim. Eu acabei colidindo meu carro, aliás, colidiram comigo, né? E eu fiquei 50 dias com o carro na oficina, mas a ajuda de custo dos aplicativos, das plataformas que eu uso, não tive nenhuma, né? Eu acabei ficando parado mesmo e depois de 50 dias que eu consegui recuperar meu carro e voltar a exercer a profissão de Uber. E durante esses 50 dias, como que você sobreviveu? De renda? Você tinha alguma renda extra? Não, renda extra eu não tinha. Eu tive que estar fazendo bico com o meu cunhado, né? Trabalhando com um ajudante de caminhoneiro. Foi a sobrevivência que eu tive que estar fazendo, né? Porque auxílio mesmo de nenhuma plataforma de aplicativo eu não tive. Muitas vezes eles estão sabendo que eles não conseguem trabalhar, mas eles querem continuar a trabalhar, porque se eles se afastam, quem é que paga aqueles dias de afastamento? 15 dias, ou mesmo depois de 15 dias, não tem INSS, não tem Previdência, então eles comem o que trabalham, mais ou menos isso, né? Então, realmente, é uma relação de trabalho que traz muitos tipos de acidentes e adoecimentos para os trabalhadores de todas as ordens, ordem física e psíquica também. Infelizmente, no Brasil, as pessoas, nós não temos um programa, um plano, uma política de proteção social para as pessoas que estão desempregadas.
que estão desamparadas e que o Estado deveria acolher, garantindo, no mínimo, um salário mínimo. Não. Se a pessoa perde o emprego e ela não tem proteção social, registro, ela não tem nem acesso ao seguro-desemprego. Ela simplesmente fica totalmente sem renda e sem nenhum tipo de amparo do Estado e de política pública. Quais são as maiores dificuldades de trabalhar uberizado, de trabalhar com entrega? Nossa, várias. Primeiro, o medo, né? Eu sou mulher. O fato de eu ser mulher, o medo aumenta mais ainda. O transporte de ir até o centro de São Paulo para conseguir bike, para eu conseguir trabalhar. O financeiro, que eu acho que assim, o valor é baixo, poderia ser mais alto, por a gente estar na rua, se arriscando, né? Um carro que pode me atropelar, um ônibus pode me atropelar, um caminhão, enfim. E na parte da noite e entregar em bairros perigosos. A maior dificuldade hoje seria o clima. Fora riscos demasiados que a gente tem. Eu, por exemplo, trabalho de moto. Então, já sofri acidente, eu tenho lesões pelo corpo, eu tenho a fratura de rádio, eu tenho fratura de escafoide, de atropelamento. Quem está na rua sofrendo chuva, vento, correndo risco de acidente, correndo risco de ser assaltado, somos nós. E essa porcentagem que eles cobram de nós, ela é muito grande. Talvez poderia ser uma porcentagem um pouco menor, eles continuariam ganhando. Eles normalmente dão um incentivo como promoções. Existem algumas promoções que eles fazem. Talvez não fosse necessário fazer essas promoções se eles já pagassem o justo para a gente. Hoje, para eu conseguir chegar a um valor aceitável, eu preciso praticamente me matar de trabalhar. O que nós temos que fazer é com que essas empresas que estão oferecendo esse negócio, por exemplo, a entrega por meio o comércio por meio do aplicativo, seja feito com um trabalho adequado, ou seja, os trabalhadores que entregam mercadorias ou compras por meio de aplicativos, ou que fazem serviços, ou façam nas condições adequadas. Se são as empresas que estão que arcar com todos esses direitos, se é o consumidor que tem que arcar também com parte desse direito, isso é uma questão que a sociedade tem que responder daqui para frente. Coloca no preço do produto, no preço da entrega, não importa, mas o que tem que ter colocado é que esses trabalhadores têm que ter o mesmo direito. Não pode uma pessoa que vem entregar uma refeição na tua casa te entregar comida e ele ser uma pessoa que está passando fome, porque o que ele ganha não consegue. Então essa coisa, isso nós vamos ter que superar, nós vamos ter que mudar, e essa pessoa tem que ter uma renda adequada, de direito, para que ela tenha uma condição de vida também adequada pelo serviço que ela está fazendo. É um desafio mesmo que a gente tem pela frente com essas novas formas do trabalho, novas formas de exploração. Parabéns pelo trabalho, viu? E nós vamos conversar um pouco mais sobre esse trabalho no próximo bloco. O intervalo é rapidinho, fica com a gente. Você aí que está assistindo o programa, está com dúvidas, sugestões ou quer rever algum episódio, como é que você pode entrar em contato com a gente? É muito simples. É só apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. O Repórter do Futuro está de volta, conversando com Ariane Santana e Cleiton Santos, estudantes do curso Cinema e Jornalismo, Luzes sobre São Paulo. Voltamos para as perguntas. Quais foram os maiores desafios de vocês ao longo da produção desse documentário? Eu tenho certeza que o maior desafio foi a questão da pandemia. A gente gravou o documentário no final de 2021 e início de 2022 a gente estava naquele processo. Aí
teve a chegada das vacinas, mas a gente gravou durante a pandemia. Então, ir para a rua naquele momento era um pouco complicado. Aí tinha outros fatores também, por ser a questão de ser final de ano, e tava todo mundo correndo para gravar, e aí ficava um pouco difícil para encontrar as fontes e tal. Outro fator também é a questão da temática que a gente está trabalhando, uberização, e a galera tem muito medo da represália, de como que isso vai repercutir, de qual forma vai ser vista. E aí, sempre que a gente ia entrevistar, eu explicava para ele, a gente não está querendo acabar aqui com a plataformização ou com o processo de uberização. A gente quer apenas dar visibilidade a como que as pessoas são tratadas, as pessoas que trabalham dentro desse nicho são tratadas, a forma que elas são exploradas, e isso se torna invisível. Porque o ser humano ele tem essa questão de invisibilizar, as coisas que incomodam, sabe? A gente torna tudo invisível porque a gente tem aquela mania de não vou conseguir dar jeito, e a gente acaba tornando monótono e aquilo acaba se tornando rotineiro. E aí você vê situações no relato, por exemplo, de pessoas que trabalham 12 horas por dia, às vezes sem comer. Trabalham 12 horas por dia, às vezes na chuva. Quando a gente foi gravar mesmo, foi um dia chuvoso que fui gravar, e as pessoas não paravam, elas iam entregar na chuva, tinham que entregar, porque é isso. Se você não entrega, tem aquela questão da reclamação. Então, acho que esse foi um dos maiores problemas que a gente teve para poder gravar, para poder produzir esse documentário. A próxima pergunta é dupla. Vocês já tinham produzido um material jornalístico audiovisual? E, depois de produzir, quais as principais mudanças que vocês enxergam no fazer jornalístico de vocês? Bom, eu particularmente não tinha produzido ainda um produto audiovisual. Quando eu comecei o curso, eu estava no segundo semestre de jornalismo, então estava ali no começo. Então, para mim, particularmente, foi um desafio, porque foi tudo muito novo. Mas, a partir da produção, eu consegui mensurar a potência que o jornalismo tem de dar voz às coisas que estão invisíveis, digamos assim, né? Que é a nossa temática, inclusive, porque é uma situação que muitos trabalhadores passam, muitos trabalhadores das plataformas passam, mas não é comentado da forma que deveria. Então, esse documentário, a gente consegue potencializar tudo aquilo que eles estão passando, mas que muitas pessoas não veem, ou se veem e não dão muita importância. Então, para mim, esse documentário é muito importante nessa questão de potencializar tudo aquilo que está escondido e ajudar quem passa por isso a ter uma atenção maior para essa situação e conseguir que as pessoas possam ajudar e buscar melhorias para eles, porque todo mundo merece trabalhar com seus direitos assegurados. Então, com esse documentário, a gente consegue potencializar e ajudar quem passa por essa situação a ter essa garantia, pelo menos, ou ter uma visão maior, mais pessoas olhando para essa situação. Eu já tinha produzido outras documentários, outros processos audiovisuais, e eu sempre trabalho com questões sociais. Tem uma frase do George Orwell que fala fazer jornalismo é publicar aquilo que é impublicável, do resto é publicidade. E eu sempre trabalho com essas questões mesmo, de levantar essas questões sociais, as questões que incomodam a sociedade, que é para a gente pensar qual a melhor forma de agir e como a gente pode ajudar. Eu acho que o jornalismo tem esse papel, apesar de estar um pouco defasado essa ideia, o jornalismo atualmente, mas acho que a função principal do jornalismo é pensar a sociedade e mostrar para a sociedade, a gente tem esses problemas, como vamos resolver. Bom, o papo tá bom, mas o nosso tempo acabou. Muito obrigado a vocês que nos acompanham até aqui em mais uma edição do programa Repórter do Futuro e conferiu essa reportagem produzida pelos Jovens Repórteres. Também queremos agradecer a presença de vocês aqui hoje. A gente que agradece. Obrigada. E você não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da Câmara, o QR Code está aparecendo aqui na tela. Também siga a Oboré nas redes sociais, assim como a Rede Câmara. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Até o próximo programa.